Bispo Newton e a palavra que conduz a vida. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer um convite muito importante a você que me assiste aqui da cidade de Marília, do Rio de Janeiro, quem sabe lá de Moçambique, na África ou na Índia, para que você esteja conosco domingo. Na Igreja do Novo Nascimento acontecem as reuniões do Espírito Santo, que são reuniões direcionadas para a busca da presença de Deus, para o fortalecimento espiritual, são reuniões de edificação, porque nós orientamos, pregamos, instruímos as pessoas segundo a palavra de Deus e, evidentemente, apresentamos a Deus os nossos louvores, buscamos a sua presença. Isso tem uma importância muito grande, para que as pessoas, para que todos, evidentemente, possam se fortalecerem e caminharem para o objetivo mais importante, que é a conquista da vida eterna. O Senhor Jesus, numa ocasião, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Ganhar o mundo inteiro significa conquistar tudo que há nesse mundo e perder a alma. Quantas pessoas estão aí desesperadamente tentando conquistar tudo, né? Um carro melhor, uma casa melhor, mais dinheiro, posição, um emprego melhor, mais formação intelectual, mais diplomas, mais isso, mais aquilo, tanta coisa. Ele disse: o que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Por quê? Porque nós temos corpo, alma e espírito, né? Quando Deus criou Adão, que foi o primeiro homem, isso está escrito lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 3, por exemplo, a Bíblia diz que Deus do pó ele fez um corpo, né? Então havia lá um corpo que foi feito do barro, do pó, havia um corpo, não havia ainda vida nesse corpo. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, que significa o nosso espírito, o espírito humano. Nós temos corpo, alma e espírito. A junção do espírito com o corpo produziu a alma, e ele se tornou um ser vivente. A alma tem as suas funções, o corpo as suas funções, o espírito as suas funções. O nosso espírito é a parte mais nobre do nosso ser, porque comunicamos com Deus. A regeneração acontece no Espírito, o batismo no Espírito Santo acontece no nosso espírito, mas nós temos a nossa alma, que é onde está a essência do ser humano, né? Ora, quando Deus criou Adão e depois, posteriormente, Eva, e fez a mulher da costela de Adão, do homem, Deus não os criou para que morressem, né? E ele determinou que eles não deveriam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer. Aquela árvore servia como um parâmetro entre a obediência entre o homem e Deus. Enquanto Adão e Eva obedeceram, não comeram do fruto daquela árvore, eles tinham uma vida perfeita, tudo do melhor, havia paz, e todas as tardes Deus se manifestava para eles, eles tinham uma vida perfeita, até que Satanás entrou na serpente e o diabo conseguiu seduzir Eva, e ela acabou influenciando Adão, e eles comeram do fruto daquela árvore. Entrou a desobediência, entrou o pecado. A partir do momento que entrou o pecado, Deus então determinou, eles foram expulsos do paraíso, vieram as consequências, e Deus determinou que a partir de hoje, então, do suor do rosto você vai ter que trabalhar para conseguir o teu sustento, até que você retornes ao pó, porque do pó você veio e para o pó você retornará. A partir dali passou a existir a morte física, né? A morte física. E essa morte física passou a existir como consequência do pecado, além da morte espiritual
da condenação eterna que existe também. Então, quando acontece a morte física, significa que o espírito deixa o corpo, né? O espírito é o fôlego de vida, ele volta para Deus, né? Então, o corpo evidentemente fica lá, vai ser sepultado ou vai ser cremado, mas ele vai se tornar pó, ele vai virar cinza. Cremado ou sepultado, ele vai virar pó. Mas a alma, ela vai tomar um destino. Ou ela vai para a presença de Deus e vai desfrutar do reino dos céus por toda a eternidade, ou ela vai para a condenação eterna, para o inferno e posteriormente para o lago de fogo. Ora, qual é o meio, o único meio para que não aconteça a condenação eterna? Quando uma pessoa morre, qual é o meio que pode conduzir a alma desta pessoa para a presença de Deus, para o reino dos céus? É só através da fé no Senhor Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida. Ora, então Jesus veio como um sacrifício perfeito, derramou sangue por nós, não cometeu nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado. Ele foi perfeito em toda a sua vida e chegou o momento que ele entregou-se por nós. Ele derramou, o sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Ele se tornou maldição. Na cruz ele atraiu para si as nossas doenças, iniquidades, pecados. Ele se fez maldição para que através dele nós pudéssemos ter vida. Então, somente através da fé no Senhor Jesus, de um arrependimento profundo, de uma fé verdadeira em Jesus, de uma submissão verdadeira a Ele como Senhor e Salvador, é que o ser humano tem condições de conquistar o direito de passar a eternidade na presença de Deus, e tudo, evidentemente, consciente para desfrutar do reino dos céus. Mas se não há uma fé no Senhor Jesus, se não há arrependimento de pecados, se não há uma entrega ao Senhor Jesus, é impossível que se consiga a vida eterna. Muitas pessoas às vezes dizem não, quando elas ouvem sobre o céu e sobre o inferno, que é possível ir para a presença de Deus, mas também é possível ir para o inferno e depois para o lago de fogo. Existem pessoas que dizem não, mas não é bem assim, porque olha, eu sou um trabalhador, né? Sou uma boa pessoa, sou honesto, não prejudico a ninguém, já ajudei outras pessoas, eu não faço nada de mal contra ninguém, então Deus vai me salvar. Quando eu morrer, eu vou ter a salvação. Isso é um grande engano, porque ser honesto, trabalhador, procurar tratar bem as pessoas, tudo isso é importante, é agradável a Deus, mas isso não é suficiente para que alguém seja salvo, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos pela nossa inteligência, capacidade, porque temos um bom coração, não. Nós somos salvos exclusivamente por causa da fé em Jesus, por causa de uma crença verdadeira no sacrifício que Ele fez e uma submissão à sua palavra, à sua vontade, a Ele como Senhor. Quem não tem essa fé, quem não se arrepende dos pecados, quem não entrega-se para o Senhor Jesus e passa a segui-lo como único e verdadeiro Senhor, não tem como conquistar a salvação. E quando acontece a morte física, significa que o espírito sai do corpo, o corpo permanece lá deitado, sentado da maneira que estiver, e a alma naquele mesmo instante, a alma ela é conduzida ou para a presença de Deus, se houve fé em Jesus, ou ela é conduzida para o inferno, onde estão os demônios, e o inferno se localiza nas profundezas da terra. Lá estão milhões de demônios, e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram sem salvação, elas são enviadas para o inferno, que é um lugar de prisão.
e depois passarão pelo juízo do Deus Pai e serão futuramente lançadas no lago de fogo. Ora, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Existem religiões que, por exemplo, a religião espírita, né, apregoa ou prega que o ser humano morre, mas depois a alma dele volta em outra pessoa, numa pessoa melhor, num nível melhor, e ele morre e volta, e ele vai morrendo e voltando, morrendo e voltando. Existem religiões que dizem que a pessoa morre e ela volta na forma de uma planta, de uma árvore, de um animal, né? A Igreja Católica muitas das vezes prega que a pessoa morre, mas se ela não fez muita coisa boa, ela vai para o purgatório e depois vai se rezando missa, e à medida que vai rezando missa, ela sai do purgatório, ela vai para a presença de Deus. Tudo isso é uma grande mentira, porque diz a Bíblia que ao homem foi dado, ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Nós só nascemos fisicamente uma vez, e morremos fisicamente uma vez. Não há como morrer e voltar, morrer e voltar. E as pessoas às vezes dizem, não, eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou vivendo aí da maneira que eu quero, eu não preciso me voltar para Deus. Quando eu morrer, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou morrer, eu vou voltar. Isso é uma grande mentira. Se uma pessoa morre, não teve a sua fé viva, depositada única e exclusivamente em Jesus, não arrependeu dos seus pecados, não creu nele de fato, de verdade, a ponto de entregar-se e segui-lo, não há, evidentemente, salvação. É preciso crer em Jesus. E quem sabe você está aí tentando conquistar muita coisa na sua vida, né? Existem muitas igrejas, entre aspas, são empresas, né? Na verdade, empresas que usam a Bíblia, né? E que ensinam os cristãos que eles têm que enriquecer, têm que ser cabeça, têm que ficar rico. O objetivo de ficar rico é condenado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Aqueles que querem ficar rico caem em tentação estilada, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tanta gente tentando conquistar dinheiro, ganhar, ficar rico, juntar mais bens, possuir. Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, procure refletir sobre tudo isso, volte-se para Deus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue e siga-o corretamente, e eu tenho certeza que a vitória mais importante, como a Bíblia nos ensina, é essa, é a conquista da vida eterna na presença de Deus. E eu deixo o convite para você que está aqui em Marília, para que você esteja conosco domingo às 9 da manhã, a reunião principal, a mais importante. Você não tiver condição nenhuma, às 7 horas da noite, Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Aparece aí um endereço de Moçambique, como também da Índia, e domingo é certamente um dia muito especial. Se você me assiste, não há uma igreja do Novo Nascimento aí na sua cidade, procure uma igreja que esteja pregando o Evangelho corretamente. Não vá atrás de fama, de igreja conhecida, famosa, não. Se é grande, se é pequena, se é feia, se tem pouca gente ou não, você tem que encontrar uma igreja que esteja pregando a verdade, onde exista ali homens, mulheres, pessoas de Deus compromissadas com a verdade. Se o lugar é pequeno ou feio, isso não faz diferença. O mais importante é que ali existam homens de Deus. É claro que hoje e a cada dia isso vai ser mais raro encontrar, mas você vai encontrar. Deus é Deus. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Bispo Newton e a palavra que conduz a vida.